Hoje eu quero falar novamente, mais um pouco, sobre a questão da mente humana, nossa mente, esta caixa de surpresa. Digamos que a nossa mente é um túnel muito longo e nós trilhamos muito pouco, nós não buscamos ir ao fundo desse túnel, que seja, nos falta momentos de reflexão, momentos de meditação. Então nós vamos vivendo pelas bordas. A vida não está incluída naquele ditado que diz um prato quente que se come pelas bordas. Quando nós comemos pelas bordas, pelas beiradas, nós vamos nos abandonando e deixando de viver. Quando nós não mergulhamos profundamente, com grande dedicação dentro do nosso mundo, do nosso eu, o que acontece? Esse túnel vai fechando, vai criando vegetações até indesejadas, principalmente espieiras, que são os pensamentos ruins, as más lembranças, as mágoas, reflexões vão ficando de lado. Nós não buscamos o conteúdo da vida porque vai realmente ficando difícil acesso. É compreensível, vai ficando difícil acesso. Quando nós não desbravamos, quando nós não mergulhamos profundamente, diariamente, neste túnel e vamos ao fundo, por que nós precisamos ir ao fundo? Pelo caminho tem más lembrança, pelos caminhos tem situações desagradáveis do dia a dia, tem lutas, tem doenças, tem más notícias, tem notícias desencontradas, desinformadas que nos atormentam. Mas por que nós precisamos ir ao fundo deste túnel chamado mente humana? Porque lá no fundo desse túnel moramos nós. Lá estou eu, lá está você, no fundo deste túnel chamado mente humana. Então, quando nós não chegamos lá, nós ficamos vivendo de superfície, nos assombros da vida. E aí vamos nos tramando numa teia, vamos nos trancando numa teia terrível, chamada depressão, angústia, desinteresse pela vida, porque na verdade nós não chegamos lá onde está o ponto, o item principal chamado vida. Nós vamos nos entregando ao abandono, é muito difícil. Queremos fazer uma oração e quem diz que nós nos concentramos na oração, o pensamento se vai. Já dizia o grande poeta Lupicínio Rodrigues, o pensamento voa quando começamos a pensar. E voa. E nós não podemos segurar pela falta de exercício. Tudo na vida é exercício contínuo. Tudo na vida é exercitar a musculação, a mente, tudo. E quando nós perdemos o hábito de fazer meditação, o hábito de mergulhar nesse nosso mundo tão estranho, nós vamos nos distanciando, cada vez mais distante nós ficamos deste nosso mundo, deste nosso eu tão carente. Uma situação que ninguém pode fazer, ninguém pode penetrar na nossa mente, ela é inviolável, só nós temos a senha, só nós temos a chave, não podemos entregar a chave a ninguém. Tanto é que temos que ter cuidado quando nós revelamos os nossos mais picantes segredos, porque pode virar contra nós. Então, eu tenho uma pergunta a fazer. Onde está você agora? Será que nós estamos indo ao fundo de tudo isso? Ao conteúdo? Será que nós estamos indo lá na medula, lá no fundo, na parte principal, na sustentação da vida? Ou estamos vivendo de susto, de não querer pensar e aceitar quem nós somos? Tem pessoas que passam a vida inteira, chegam na mais longa velhice, sem jamais se aceitar, se revelar.
sem conseguir aceitar para si mesmo quem é. Isso em várias situações. Às vezes vive num relacionamento, num convívio, que está vendo que tudo está desabando, mas se está ruim, e se eu falar fica pior. Pior é viver na mentira. Pior é viver no engodo. Pior é fazer que não enxerga. Pior é dar asas e deixar o mal crescer e fechar cada vez mais esse túnel. E lá no fundo, lá no esquecimento, no triste esquecimento, estamos nós abandonados. O nós aí sobrou lá quem? O eu da depressão, o eu das confusões, o eu das dúvidas, das amarguras, e cada vez mais esse caminho vai ficando fechado. Cada vez mais impenetrável chegarmos no fundo da nossa vida, da nossa consciência. Pegamos medo de parar e refletir, até porque quando paramos para pensar, aflora todas aquelas situações indesejadas, aflora todas aquelas situações que não devem estar ali, fechando aquele caminho de passagem. Presta atenção. Pensamentos ruins, negativos, são espinheiras que fecham o caminho de passagem, de acesso ao nosso conteúdo íntimo, à nossa própria vida. E passamos então a viver de espinhos, de amarguras, de frutos indesejados, que nós, por razões, sei se óbvias, mas nós mesmos acabamos cultivando, às vezes por medo. Às vezes, por medo, por covardia, nos acovardamos e não vamos lá perguntar o que eu quero. Nós não temos coragem de penetrar dentro deste mundo tão obscuro, muitas vezes, dizer quem eu sou. Eu vivo a vida que eu desejo ou eu vivo correndo em cima de um mapa desenhado por terceiros? O que mais tem são pessoas para desenhar mapas malucos para você e dizer vai por aqui. E você vai, e você se arrebenta, e quando se arrebentar, os hipócritas dirão foi porque quis. Então como nós não vamos buscar a nossa essência? Como nós vamos nos abandonar de forma tão violenta? A mente é um túnel muito longo e lá no fundo habitamos nós. Tem se visitado? Tem ido lá ver como é que está o seu eu? Tem desligado os sons, tem desligado as preocupações, tem desligado as desinformações e diz, oi meu eu, aqui estou eu, estou chegando. Você não consegue nem orar, você não consegue fazer nada quando você não conversa com a sua consciência, quando você não chega lá no fundo do fundo dos seus desejos, das suas vontades. Não viva uma vida artificial. A vida não é prato quente que se come pelas bordas. A vida é conteúdo que se vive ou não se vive, que vive de mentira. Jesus, Mãezinha Santíssima, nossos irmãos de luz que estão aqui, que a proteção divina esteja sobre todos nós agora e sempre. Assim seja.